Abrace9, competitividade e inovação para todas as empresas do Brasil. Mulheres reunidas para falar sobre mães que empreendem. Esse é o nosso tema do podcast, começando novamente aqui mais uma edição para conversar, né, Terezinha? Isso. Sobre essas jornadas, sobre como a gente teremos, vem... assim, duas mulheres incríveis. Aguarde aí que vocês Eita! E são de 2 segmentos diferentes, né? A gente vai trazer um pouquinho dessa partilha. Hoje a gente recebe Fernanda Zacarias. Se apresenta para a gente, Fernanda. Eu sou Fernanda Zacarias, sócia da Casa dos Criadores Pet Shop. Mãe e avó. Mãe e avó, coisa boa. A avó é ótimo. Não vejo a hora de ser avó. Quer estragar as crianças, né, Terezinha? Dizem que é maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, viu? comecinho. Tá no comecinho ainda. Comecinho. E você, Juliana Cabral, doutora Juliana Cabral. Gente, boa tarde. Obrigada pelo convite, Terezinha e Vanessa. Eu sou mãe de um menino de 8 anos, sou advogada, sócia na Cabral Associados. Muito bem, muito bem. Fernanda, a sua história com a Abrace9, ela não é de hoje, né? A gente sabe que você tem uma história aí muito longa, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar, você disse, eu nem me lembro quanto tempo faz, né? A gente sabe o quanto é longa e o quanto você é exemplo para todos nós lá na Abrace9, né? A primeira vez, eu já falei isso, a primeira vez que eu tive a oportunidade de, como associada, conhecer um dos depoimentos foi o seu e foi um dos que mais me marcaram. Então, eu queria que você contasse aqui para as mulheres que estão assistindo, o público que está nos ouvindo, como é gerenciar uma empresa e qual é a relação da sua empresa com a Abrace9. Desafiador, gerenciar uma empresa é desafiadora e principalmente uma empresa familiar, né? Onde está envolvida as questões sentimentais e as questões profissionais. A relação com a Abrace9, ela vem da necessidade de trilhar um caminho de gestão, porque o que é que acontecia? A gestão, ela vem, se você olhar algumas empresas que fornecem gestão, que fornecem soluções de gestão, você tem tópicos separados. E na Abrace9 eu encontrei uma trilha. E seguindo essa trilha, a gente consegue se desenvolver, consegue caminhar. Então, de uma forma mais... eu diria assim, mais... Elaborada, exatamente. Uhum. E você, Juliana, bem novinha na Abrace9, né? Agora 2 anos, você, né, Tere? pois é. 2 anos. Pois é, e aí, como é que tá essa experiência na A Cabral? Cabral Associados tem a maior alegria e assim, a satisfação de ter participado de várias mentorias, né? Onde Jéssica tivemos a oportunidade de Jéssica estar lá no escritório, conversando com a gente, identificando os nossos problemas, nos ajudando e trilhando caminhos para a gente resolver, né? Uhum. Tipo assim, é uma ajuda muito pessoal, muito diretiva, assim, direta. E na identificação dos nossos problemas, toda empresa tem, né? É verdade. E conseguimos, assim, resolver e tá tudo certo. Elas falaram muito em trilha. E você aí? Você tem muito essa história aí da trilha na Abrace9, né? Eu cheguei através da trilha do Sebrae, né? E o que eu acho bem interessante e importante ressaltar na Abrace9 é que ela tem realmente um diferencial competitivo, que é de preparar o líder, o gestor, realmente com conteúdo prático. Hoje a gente vê um grande crescimento de grupos, de network, de troca, onde realmente a troca ela é importante. Senão a gente não estaria aqui hoje, né, trocando e inspirando outras pessoas. Mas essa preocupação da Abrace9 em trazer o conteúdo para o dia a dia, para a gente ver indicadores como o uso dos kilowatts de energia que a empresa tem, chega a ser um pouco chocante. E isso, no começo, me chocou, porque eu não tinha dimensão de que isso ia impactar ali os meus números, né? E aí eu tive a grata surpresa de encontrar a Fernanda, porque eu era uma empresária empreendedora solitária, eu era igual um lobinho, sozinho, né? Porque eu estou na área da veterinária. E eu não sou veterinária, então eu sou uma administradora, meu esposo é o técnico. E aí eu chego sem muito networking, sem conhecer ninguém, fui lá no jantar e me apeguei à Fernanda, porque eu disse, é essa daqui que eu quero, né, me inspirar. Por quê? Porque realmente são anos, né, no mercado. E aí eu queria, Fernanda, que você trouxesse um pouquinho como é que foram os desafios, né, de chegar aqui, abrir uma empresa, estar à frente hoje de um dos maiores centros médicos veterinários, né, com outras áreas. E como é que é isso para você hoje? Hoje, a gente não sinto muito, assim, a trilha, o peso da trilha. Porque é aquela questão, você começa e sempre vai buscando evoluir, sempre vai buscando crescer. E o que aconteceu conosco foi, nós tínhamos uma empresa pequena, né, com recursos limitados,
E participando de um evento em São Paulo, na Pet Souto, eu fui convidada a participar de um projeto que tinha lá e tal. Eu fui convidada a participar e a ouvir algumas pessoas que já estavam no mercado há mais tempo e o desafio de estar no mercado com empresas gigantes chegando. E nesse encontro aconteceu uma coisa interessante. Um dos palestrantes ele disse: vão existir empresas de bairro e vão existir as grandes empresas. Aquilo ali me marcou. Porque eu digo, caramba, eu trabalhei esse tempo todo para ser uma empresa de bairro, uma empresa pequena, com tendência a desaparecer. Não. Quando eu voltei desse seminário lá, eu disse, a gente vai ter que dar um salto. E, coincidentemente, enquanto eu estava lá, eu recebi um telefonema de uma pessoa que tinha um local grande, gigante, para alugar, né? E foi me oferecer numa condição excepcional. Nossa. E eu vim, Sim. voltei, né? Vou demorar uns 5 dias, mas eu vou voltar. Quando eu voltei, juntei meus irmãos, eu digo que... Rapaz, meu irmão disse, mas é muito grande. Eu digo, mas a gente consegue. E estamos há 6 anos funcionando nesse local, com um centro veterinário bem equipado, né? Com veterinários muito preparados, né? E um atendimento excepcional também, não é? Que a gente vai sempre trabalhando, né? E desafios todos os dias aparecem. E essa mulher ainda faz tudo isso, trabalha com a filha e é vovó, né? E aí, como é que é isso, né? Ela conseguiu, porque a gente conversou aqui no último podcast, que levar o filho para seguir o caminho, né? Daquela inspiração, daquela empresa familiar é, às vezes, complicado, né? E como é que foi, né? Para você, Luísa foi lá... Luísa é engenheira de formação e decidiu fazer engenharia, foi para Campina Grande, fez engenharia lá, voltou, atuou na área. É filha única, Fernanda? Filha única. Atuou na área e chegou um momento que ela tinha que se ausentar de casa, tinha que passar tempos viajando e ela decidiu que não queria se afastar de casa, não queria se afastar da família e veio conversar comigo. Eu não quero viajar. Não, mas você trabalha aqui. Ela disse, não, eu não quero continuar na área. Eu digo, então você decide o que você quer fazer. Ela ainda era solteira, você não tem grandes compromissos, então você decide. Luísa passou 1 ano sem trabalhar naquela coisa, fez alguns estudos e tal, e decidiu que ia entrar na empresa. Então não houve uma forçação, foi uma vinda voluntária, natural, né? Lógico, para minha alegria, porque ela é filha única. Então, ela é filha única, então tinha que alguém dar uma continuidade. Se não fosse ela, seria profissional, né? Mas, se bem que eu tenho sobrinhos que também estão fora da área, nenhum deles estão na área. E assim foi. Luísa casou, hoje tem uma filha com 13 meses, hoje eu sou avó, né? E a gente vai caminhando por aí. Levando. E com isso entra a Ju, né? Que Juliana, ela também passou por uma redescoberta, né? De novos caminhos. Eu também sou como Fernanda, né? Eu tenho um escritório, a gente tem um escritório Cabral Associados, que quem começou foi nossa mãe, né? Marlene Cabral, quem fundou é um escritório familiar, é uma empresa familiar, e tem dado certo, né? Tem quase 30 anos no mercado de João Pessoa, e começou pela minha mãe, aí Eduardo veio, aí depois veio eu e agora Gustavo, e a gente tem mantido essa tradição familiar na advocacia, né? Que a gente tem dado certo e é tão reconfortante trabalhar com eles. É uma alegria para mim. E eu acho assim, a sucessão é difícil, né? Porque, é bem difícil. Não é? Porque você sempre tem esse fato de que a minha mãe veio lá e você tem que respeitar o legado da sua mãe, mas também fazer o seu próprio, né? A sua própria mas história, ela né? deixou o caminho aberto e o lado espontâneo de você ser o que você é. Uhum. Então, assim, eu decidi realmente ser advogada, não por uma imposição, mas porque eu realmente me descobri como advogada. Graças a Deus que deu tudo certo, assim, que ela também é, e que Eduardo é, e que não foi nada com imposição, né? Você tem um filho? Tenho qual um filho. Qual o nome e qual a idade? João Ricardo. E qual a idade? 8 anos. Você vê isso Meu eterno nele? bebê. Você vê isso nele? Você acha que você consegue manter a sucessão? A gente tem conversado muito sobre isso lá no escritório. Eu, Eduardo e Gustavo. A gente tem filho, né? Eduardo tem 2 meninas, que já são adolescentes. Eu tenho ele de 8 anos e Gustavo tem um de 5 anos. E a gente tem essa
esse pensamento de deixar e de provocar de uma forma não impositiva a advocacia neles, né? O lado do direito, né? Uhum, E deixar o escritório para eles, porque a gente vai deixar para eles, né? uhum. E assim, eu vejo em João Ricardo já essa veia da defensiva, de acolher a pessoa, de escutar a pessoa, que é o que o advogado faz, né? É. E eles dois também, né? Francisco é muito novinho ainda, mas a Helene e a Liz já estão no caminho já. Já decidiram. A Sercom, ela tem 1 ano a mais do que o meu primeiro filho, né? Então, que meu, Lucas, meu né? primeiro filho, Lucas, tem 29 anos. E a Sercom faz 30. Faz 30. Então, quando eu comecei, eu estava com um filho recém-nascido e eu achava assim, o máximo ser médico, né? Eu achava que tinha que ser médico, tinha que ter alguém na família médico, né? E agora, hoje, eu tenho 2 filhos, Lucas e Amanda, ambos são médicos, e muitas vezes as pessoas perguntam, por que não? Por que não? Eles pensaram em sucessão. E ontem, esse final de semana passado, eu tive a oportunidade de passar o final de semana com os 2, que é uma coisa muito normal, nós fazemos muita questão de estar junto. E aí a Amanda fez um depoimento que eu achei muito interessante. Ela falou, mãe conduziu a gente para a gente ser médico. Então, era assim, eu quero tocar música. Qual aptidão tocar música vai servir para medicina? Ah, então você vai tocar música. Mentora. Puxou a Pois é, qual livro os meninos devem ler? Tem alguma história de alguém que foi médico, que foi... Isso aí vocês vão ler. Então, ontem ela fez um diagnóstico que eu achei muito interessante, que ela disse que todas as condições que eu, assim, vai praticar esporte. Qual esporte é importante para medicina? Isso você vai fazer. Aprender a respirar, natação. Então, você vai fazer natação. Caramba! Então, ela chegou à conclusão ontem que tudo que eu fiz foi para ela ser médica. Eu realmente nunca pensei nisso, né? Mas se fiz, deu certo, né? Deu certo, com certeza. Ela não pensou na sucessão. Eu nunca pensei em sucessão. E quando chegou a sucessão, eu me desesperei, né? Porque eu acho que é importante, né? Todos nós que estamos aqui, eu e Fernanda, que temos mais tempo, não só de vida, mas também de profissional, de empresária, eu acho que é um assunto que a gente deve, sim, voltar aqui a essa mesa e conversar, porque eu acho que todo negócio, ele precisa pensar nisso. Porque pensar em sucessão, no meu caso, eu tenho 60 colaboradores e tenho mais de 300 empresas como cliente. Abandonar isso é muito triste, né? É difícil. É uma vida, né? Pois E não como saber que para você- quem vai deixar também, né? Imagina você amanhã na Cabral acordar sem contar 2, sem ter não teve essa oportunidade de escolher. Você foi jogado a isso, né? Sim. Então, isso é muito complicado. É verdade. E eu pensei muito nisso. Mas antes de eu passar a palavra para a Vanessa, eu quero só avisar aqui a todo mundo que está assistindo que a Abracinov, intencionalmente ou sem ser intencionalmente, ela trouxe uma diretoria 90% feminina. E aqui nessa mesa está isso 4 mesmo. das nossas diretoras. Então, acho que era muito importante eu fazer menção a Claro, isso, porque eu acredito que no mundo onde a gente vive, onde a dificuldade de liderança, onde as mulheres chegarem a liderar uma associação, um sindicato, né, é muito difícil. Você Isso. sabe, na política partidária também é muito Mais difícil. ainda. Né? E aí a gente aqui, nós 4, né, estamos gerenciando esse negócio. E eu fico muito feliz em ter vocês aqui e Eu que também ter agradeço. vocês na Abracinov. Eu Mas que Eu Vanessa, acho que agradeço. os bons frutos disso são materiais como esse, né? É. Onde a gente reúne mulheres para falar sobre a realidade, né? Sobre o dia a dia, sobre trazer para perto das pessoas que querem, às vezes, abrir o seu negócio. Às vezes, a gente tem muitas mulheres que estão ouvindo a gente e quer realmente seguir um sonho, Tem uma paixão. ideia já, né? Aí busca um exemplo, uma diretriz, escuta aqui no podcast, uma ideia, né? Isso, e se inspiram, né? A trazer isso realmente para a realidade, né? No dia a dia. E para vocês, como é que é conciliar essa rotina? Eu, para estar aqui, eu tive que deixar tudo pronto para o meu filho ir para o aniversário de um coleguinha. Então, eu tive 30 minutos para dar o almoço, fazer a lição, separar a roupa, separar as roupas que eu vou usar e tá aqui, viu? E Então, 30 foi... minutos, um dia. Foi, 30 minutos, porque foi de surpresa. E aí, né? Dentro da realidade do mundo jurídico, quando a gente naturalmente lida com problemas. E não espera. O mundo jurídico, ele realmente tem prazo, não espera. A audiência não espera. Defesa oral não espera. O cliente pode até esperar, mas essas coisas que eu falei, realmente não tem como esperar. E a gente tem que se preparar antes para poder realmente não faltar de fato, né? E aí, Sim. quando é surpreendido, por exemplo, com uma doença ou um aniversário desse, como é que conduz? Então, não vai.
Oh, meu Deus. Mulher, tem a rede de apoio, tem manhinha. Mas Eu aí, adorei. pois é. Tem manhinha que eu sei. Pois é, porque a gente tem que ser natural e Claro, espontânea. claro. E é a verdade, entendeu? Não, Por isso exemplo, é. hoje ele tinha aula de inglês. Só que minha mãe, ela pode até certo momento ser a rede de apoio, que ela É. tem as limitações dela. A Terezinha sabe muito bem Isso. disso. Então, ela só dirige até 4 da tarde. Então, eu não posso impor que ela leve ele para um inglês que termina às 6 horas. Aí ele vai faltar. E tá tudo certo, sabe, Terezinha? Porque a gente precisa conciliar, mas tem que estar feliz. E se não deu para conciliar, tudo bem. A vida é assim. Eu acho que é um depoimento muito importante que você está dizendo aí, que talvez para qualquer mãe que esteja escutando a gente, é isso, é tudo bem. Não Isso. pode ser uma cobrança muito grande e esse sentimento de que não deu certo, né? Culpa, né? Culpa. É Eu porque acho que você foi não sei muito se vocês bem. já ouviram falar, mas nasce uma mãe, nasce a culpa. Eu não penso tanto assim. Porque se a gente for pensar, se a gente vai somatizar problema e a gente vai adoecer mentalmente e o nosso filho vai ser prejudicado, porque a gente vai estar doente, né? Sim. Evitar estafa, evitar estresse. Então, assim, a gente ajuda na criação do filho. Quando a gente não problematiza a situação que não deve ser problematizada, entende? Não vai, não deu e tá tudo certo. Quarta-feira ele vai. E a vida que segue. Eu acho que a gente tem que lembrar que tem um abrir mão. Isso. Se eu abro mão de estar aqui, é por alguma outra coisa. E se a gente cria o filho sem abrir mão de algumas coisas também, a gente termina que cria um filho no potinho, né? De não dá vidro. certo. Ele tá lá super protegido. protegido. Isso é um perigo pra avó. Né? E aí, avó? 13 meses, e aí? Já deixa alguém pegar? Como é Não, que é? Já pega. Eu sou uma avó que crio solta mesmo. Eu acho que sou pior do que a mãe. A mãe, ela Oh, tenta super enquadrar, protetor. super proteger. Ela chega lá em casa, solta, vai brincar com os cachorros. Ela tem cachorro também, mas aí vai brincar com os cachorros, vai, sobe e desce, já sobe e desce em cama, sobe e desce em sofá. Então, assim, você já tem que ter um pouco mais de cuidado, mas deixando livre, deixando a criança explorar. Hoje você consegue ser essa rede de apoio que ela precisa? Hoje Sim, você tem essa consigo. estrutura na empresa? Consigo. Isso é muito importante, né? Sim. Que você prepare, não E é? na época dela, né, Luísa, já está bem crescidinha. Então, quando ela era criança, eu tive a rede de apoio da minha mãe. Né? Então, assim, foi muito importante aquele momento. Sem falar que o pai também dava um apoio, sempre foi muito presente. Né? Mas, assim, vem as questões mesmo de preciso viajar, trabalho. Como é que a gente faz? Então, é o que Juliana está colocando aqui. Fecha os olhos e vai. Entendeu? Exatamente. E segura o coração, porque assim, a gente libera, mas a gente sente. Eu E sempre sentia. nós vamos sentir. Porque assim, já houveram Dia das Mães em que eu não pude estar presente. Eu também porque eu muito. precisei viajar. É, Comemoração de escola. Né? Então, é um pouco... É o abrir mão, né? Então, a gente ia abrir mão para poder Mas fazer a eu outra acho que o parte. mais importante é você conversar. Eu não acho que você deve esperar o filho ele entender, não. É Não, desde isso. pequeno que você deve explicar por que você fez aquilo, né? É que não é que você não queria e é que você não pôde, né? E exatamente. dar essa, Valorizar o trabalho, que é. ele vai entender na valorização do trabalho, Pois o é. comprometimento com a responsabilidade. Você acha que criança não entende? Entende. Não é que não entenda como um adulto, mas ela absorve. Então, ela absorve o que você passa para ela. Quando você diz, eu não pude por causa disso, disso e disso, ele talvez não entenda como você queria, mas ele tá absorvendo aquela Ele tá informação. criando uma consciência. Exatamente, uma personalidade, né? Você ajuda a desenvolver a personalidade da criança, né? Quando você fala a verdade para ele, entendeu? É isso. Eu acho E que assim, é bem interessante. Ontem minha neta passou a tarde comigo, que a mãe saiu, deu um vale-mãe ontem. vale Com o muito. marido, deu um vale-mãe. Então, Legal. E é preciso, viu, gente? Necessário, tá, gente? exatamente. E assim, na hora que Luísa foi sair com o Juliano, ela foi lá, deu um cheiro, conversou. Lá ela só foi dizer tchau. Tchau, mas realmente ela disse tchau. Assim, né? Isso deve ter sofrido a mãe. Pois é, mãe, a porque mãe. ela estava muito bem obrigada, entendeu? Pessoal, eu acho tão interessante que passa muito rápido o tempo, né? Passa. Voa. Impressionante, né? A gente tá chegando ao final. E, Que pena. Que pena. E que lições, né? A gente traz escutando.
Eu acho que o maior propósito desse encontro aqui é isso, é a gente poder contar a nossa história e as pessoas que estão assistindo, que elas entendam que pode passar por tudo isso, não é? Que você tem uma experiência de vida muito maior do que a de Juliana, que é uma mãe recente, né? Como Vanessa, e eu e você já temos umas estradas de mãe, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, queria muito agradecer a vocês duas, dizer que foi um prazer. Prazer foi nosso. Enorme. Então, quero passar a palavra para você, Juliana. Pode começar aí as suas considerações finais. Ai, Terezinha, para mim foi uma alegria. Assim, eu acho tão importante esse momento, a gente parar e conversar, né? Trocar ideia, escutar exemplos, né? Como de Fernanda aqui, o seu mesmo. Vanessa tem 2 filhos, ela já tem até uma estradazinha, que o filho dela é grandinho, pré-adolescente. Então, assim, eu estou aqui ouvindo vocês e muito feliz de estar compartilhando com vocês essa tarde maravilhosa, de estar aqui assim, a diretoria da Abrace9, né? A sua maioria 4, né? São quantas mesmo? 8. Somos 8, a Isso. metade, né? Então, assim, eu estou muito feliz pelo convite e pela importância que você, Terezinha, deu a esse tema. Mãe empreendedora, que é difícil ser mãe, é difícil ser empreendedora, e juntar as duas coisas é mais difícil ainda nesse mundo corporativista, que ainda é machista, mas que a gente tem esse espaço já, eu acho que garantido, né? É interessante se você for pensar, desculpa, tá? Mas se você... Tá assim, ó. Ela tá querendo... Ela não ia falar, não. Não, mas eu queria falar sobre isso, porque eu tava pensando sobre isso. As profissões nossas, aquelas que nós escolhemos, são muito por machistas, homem, né? sim. Machista, né? Você é uma área de animais, de pet, onde as pessoas, é veterinário, né? Se não for, tal. Então tem isso, né? Não confia muito, né? O direito também. E a contabilidade nem se fala, né? Então, eu acho muito... Eu estava pensando nisso. É desafiador a gente tá aqui, né? Enfrentando, botando a cara a tapa e dizer, não, a gente consegue. A gente vai lá e consegue, né? Mais de 30 anos. 33. Mais de 30 anos. E lá no escritório, 30 Terezinha... anos. Em setembro, né? faço 30 anos, né? Não foi fácil. Não é Mas também fácil. nunca foi muito difícil, não, porque você tem que... Tem que tocar, vai andando. E lá no escritório, só sou eu de mulher. O resto tudo é homem. Olha aí. Então, Tá assim... Quebrando, né? as Quebrando barreiras. barreiras. Irmã, bicho. Tudo bem que existe o lado da família, mas, assim, são homens, né? Que não vão mudar porque eu sou irmã ou prima, né? E, assim, a gente tem construído nosso espaço lá e eles dizem que eu que mando em tudo. Que A bom, última tem que palavra ser é de assim Juliana. mesmo. Que legal. Tem sido assim, né? bom, Assim, um lado da brincadeira, mas, assim, tem um fundo de verdade, viu? Verdade. Fernanda, pode encerrar. Agradecer pelo convite, né? Falar também da importância do tema, de ser mãe e ser empreendedora, que uma coisa não anula a outra. Com certeza. As duas coisas conseguem se completar. Né? Muito bem. Então, é importante, sim. Agora, ser avó também é importante. E a força que a mulher tem, sabe? De carregar, de trazer a maternidade junto com o trabalho. Certo? Principalmente, agora, eu acredito que é um pouco mais simples. Mais brando. Mais simples, mais leve. Mas lá atrás, há 40 e tantos anos atrás, não era tão simples. Né? E principalmente há 36 anos, quando Luísa nasceu. Então, muitos desafios, mas é como se diz, a gente baixa a cabeça e segue. Né? Segue. Não olha para trás, não, né? Olha Não para trás, não, olha né? para frente e segue. Muito bem. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. A alegria Foi é muito uma grande estar aqui. alegria. Muito obrigada, gente. Abrace9. Competitividade e inovação para todas as empresas do Brasil.